Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de quem tirou um tempinho para estar aqui com a gente no primeiro papo do Guia de Sobrevivência no Mundo Corporativo. É um título assim super inédito, digamos, e quando a gente fala em sobrevivência, parece que está todo mundo em apuros no mundo corporativo. A gente sabe que nem sempre isso é verdade, mas a gente sabe também o quanto ao longo da nossa carreira é tão difícil a gente saber para onde a gente deve olhar, o que deve, para onde nós devemos concentrar a nossa atenção. E essa ideia surgiu para abrir conversas sobre temáticas que impactam o ambiente corporativo como um todo. Da inteligência artificial, diversidade e inclusão, até os soft skills e muito mais, né? A ideia é oferecer reflexões e dicas práticas para todo mundo que busca se aprimorar e equilibrar a carreira, e equilibrar também a sua carreira com a vida profissional. A gente sabe que isso não é fácil, a gente sabe também que tem muitos manuais de como fazer isso, e sabe o quanto às vezes é bem chato ler ou ouvir algumas discussões, muitas vezes de gente que nunca passou por uma carreira no mundo corporativo ou que fala em empreendedorismo sem nunca ter empreendido. E a ideia aqui é a gente trazer gente real, gente que tem história de mão na massa, mas mão na massa que construiu coisas relevantes ou que está para construir também coisas relevantes, porque por aqui eu também vou querer chamar a gente que está fazendo vestibular, fazendo Enem. A ideia é trazer gente interessante para poder a gente conseguir conversar com todo mundo, gente interessante, gente relevante. E claro, como CEO e cofundador aqui da Educa, eu acredito que a saúde mental deve ser pauta desde a educação básica até o mundo do trabalho, ou do mundo do trabalho até a educação básica. Via de regra, a gente precisa explodir essa timeline da discussão sobre saúde mental, e a gente fala bastante que começa lá na educação básica, na educação infantil, para que no futuro nós tenhamos bons profissionais, mas talvez as coisas partam do mundo do trabalho e impactem a vida como um todo. E para isso, óbvio que eu não tinha outra pessoa que eu poderia pensar em conversar a respeito desse assunto. Eu não pensei em outra. Imediatamente, eu pensei no André Aguiar, que é um amigo nosso aqui querido, tanto meu pelo do Rossandro, aqui na Educa. É o CEO e fundador da Inspira, Rede de Educadores. Aliás, o André, além da visão que tem de um profissional de educação com mais de 20 anos de experiência dentro e fora da sala de aula, não é um educador que nunca esteve na sala de aula, é um empreendedor extremamente talentoso. É um dos caras mais brilhantes que eu tive a oportunidade de conhecer, e fundou essa empresa que é inovadora na educação e que mudou um pouco o paradigma dessa questão de rede, que hoje já tem mais de 100 escolas, já são... muito aluno, né? São quase 100 mil alunos, ou pouco mais de 100 mil alunos, ele vai falar um pouco mais para vocês, mas que tenham cuidado de manter o DNA de cada instituição, já mostrando quando chega que a Inspira respeita a saúde mental, respeita o DNA das pessoas. Então, é um prazer contar com você, André, seja bem-vindo e conta um pouco aí da sua trajetória, por gentileza. Eu devo ter esquecido alguma coisa, né? Porque tem muito mais coisa para contar. Ô, Jaime, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, fico muito feliz de sempre conversar contigo, com toda a turma da Educa. A gente sempre sai das conversas melhor do que entrou, né? E fico ainda mais feliz em poder compartilhar um pouco de uma conversa nossa com tanta gente aí que te acompanha pelas redes e tudo mais. Me apresentando assim, obrigado, você já me apresentou e com aquela generosidade de um amigo, mas eu gosto de dizer que eu sou professor de matemática desde os 18 anos de idade até hoje. Até o ano passado eu estava em sala de aula também dando aula. Esse ano não deu, né? E eu envelheci bem. Ano que vem eu vou ter que voltar a dar aula para me manter mais jovem. E empreendo
enfim, desde criança praticamente. Eu costumo dizer que eu falo isso com muita honra, assim, eu sou filho de um casal que meu pai e minha mãe não tiveram a oportunidade de completar os estudos, né, sequer pensaram em terminar o ensino básico, quanto mais o ensino superior, mas meu pai sempre empreendeu, minha mãe também, meu pai era um comerciante que ficava ali se virando, eu aprendi com ele, eu com 10, 15 anos de idade já estava atrás de um balcão, aprendendo a lidar com gente, aprendendo a ser um pouco atender pessoas e ser psicólogo de pessoas, porque quando você está atrás de um balcão vendendo pão, às vezes você está sendo psicólogo de alguém, né? Depois eu fui aprendendo a empreender e a liderar em encontros de igreja. Eu gosto de dizer isso. Eu, com 15, 16, 17 anos, eu organizava encontros de adolescentes e jovens na igreja com muita gente. E assim que eu entrei na faculdade, abri uma escola e nunca mais parei. Estou na escola desde então. Então, acho que é isso. Hoje, aqui na Inspira, a gente tem um pouco mais de 100 escolas, são 104 escolas em 19 estados, mais o Distrito Federal, em todas as regiões do país. A gente atende diretamente nas escolas 70 mil alunos, só que a gente tem o A+, que é a nossa frente de tecnologia, que atendem outros 70 mil alunos, além dos nossos, né? Então, hoje a gente impacta aqui diretamente pelo menos 150 mil alunos e é uma honra para todos nós. É um número muito grande, né, André? Eu fico pensando, todos nós dois temos um histórico aí de mundo corporativo também. A gente passou por algumas empresas e com diversas situações, nós já vivenciamos uma série de situações no mundo do trabalho e tivemos também muita gente que respondeu para a gente nessas posições e, óbvio, hoje ainda temos algumas pessoas que são as pessoas que reportam diretamente a gente, que tem outras camadas também. Existem alguns dados, André, que eu queria trazer aqui, até para abrir essa discussão e todo mundo ficar a par do porquê é importante falar sobre saúde mental. Eu comecei falando que parece um tema chato porque as pessoas estão falando recorrentemente sobre isso, mas por que a gente tem que falar sobre isso? Olha, só em 2022, no ano passado, quase 210 mil pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais no Brasil. Isso é um número curioso, que eu lembro em 2018, eu estava saindo do trabalho numa tarde, peguei um voo para o Rio, aqui em São Paulo, liguei para o Rossanto, que é psicólogo, e falei, Rossanto, está acontecendo alguma coisa, cara. Porque eu trabalho numa empresa que não tem tanta pressão por resultado, né? Porque em educação, digamos, sistema de ensino, editora, que é um pouco diferente da escola, que é dia a dia, os ciclos são mais longos, então existe um pouco mais de paciência com os resultados. É preciso ter resiliência e paciência. E eu vi as pessoas assim, adoecendo, pessoas da alta gestão, estagiários, gerentes ali na camada intermediária. Isso me chamou muita atenção, porque eu tinha vindo de uma empresa como a Ambev, que tinha uma pressão muito grande por resultado, e eu não tinha assistido tanta gente adoecendo assim, adoecendo, quando eu digo, se afastando por síndrome do pânico, por crises de ansiedade. Isso me chamou bastante atenção. E aí depois eu comecei a mergulhar nos dados, eu vi que a própria OMS já falava de que bilhões de pessoas perdiam o trabalho por conta de depressão e transtornos de ansiedade. Não era uma coisa nova, então, tanto que a OMS recentemente lançou as diretrizes sobre saúde mental no trabalho. Então tem muita coisa acontecendo, inclusive fala-se que a perda da economia é de R$1 trilhão, ou seja, é muita coisa que acontece hoje em dia, que a gente não pode deixar de fora essa discussão sobre o trabalho. Agora, André, eu queria te fazer algumas perguntas, né? Falar um pouco sobre essa realidade como um todo. A gente sabe que esses números eles são reflexos de um pouco de negligência que nós temos como sociedade em relação à saúde mental. Nós ficamos muito tempo, e o que é comum e aceitável dentro da nossa organização social, que é a busca pela produtividade, a busca pelo desempenho. Tudo isso fez com que o mundo, de alguma forma, se transformasse, e parece que o próprio Byung-Chul Han fala isso na Sociedade do Cansaço,
o quanto agora nós estamos vivendo a ocasião, né, o momento das doenças neuronais, ou seja, as pessoas estão adoecendo, né, por conta, não é infarto no trabalho, agora é burnout, então tem uma substituição de uma coisa por outra e não é pouco grave. Como é que você vê essa necessidade de abordarmos essas questões, tanto nas escolas, né, para os estudantes, porque serão as futuras pessoas nas profissões, nos trabalhos, como também para as famílias e para os educadores que estão dentro das escolas? Boa, Jaime. Primeiro, assim, é alarmante os números que você traz, mas não surpreendem, né? Assim, eu acho que esse aumento, pelo menos nos dados que a gente vê de pessoas com problemas, né, com dificuldade na saúde emocional e mental em todas as camadas da sociedade, nas famílias, isso é fruto de anos de negligência, como você falou, e preconceito também, porque durante muito tempo não se falava disso, né? Durante muitos anos isso aí era frescura, isso aí era coisa de gente rica, a gente ouvia absurdos assim, né? A gente ouvia isso nas escolas, né? Deixa de frescura, menino, e vai estudar, né? Essa frase eu dou aula desde 99. Não é tanto tempo assim, são 24 anos. Quando eu comecei a dar aula, o bullying era assim, era um instrumento didático de alguns professores infelizes para deixar a aula mais engraçadinha, por exemplo, né? Então acho que claro que o copo foi enchendo em todas as camadas da sociedade. Eu acho que não só muita gente fala que a pandemia ela acelerou esse processo e tal. Acho que aqui a gente pode falar disso ao longo da conversa, mas eu me pergunto se não foi só a pandemia. Eu acho que hoje essas questões elas são mais tabuladas, elas são mais diagnosticadas, né? A ciência, a medicina, seja preventiva, seja a terapêutica, desse tema é a que mais evoluiu, né, no campo médico nos últimos anos. Então, hoje a gente tem mais dados, tem mais diagnósticos, e se fala mais disso porque o preconceito, felizmente, ele está diminuindo. Ainda há muito, mas ele está diminuindo. Então, antigamente, quando pai e mãe tinham um filho em depressão, escondiam um filho em casa. A gente via isso nas escolas, né? Quando tinha um filho autista, há muitos anos atrás, se escondia a criança em casa, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as crianças, felizmente, estão nas escolas e tudo mais. Então, eu acho que, chegando ao teu ponto, a gente tem que falar disso nas escolas, assim como, lembra quando a gente era pequenininho e ia aprender ciências no ensino fundamental, a gente aprendia a escovar os dentes, né? Aprendia a lavar as mãos, porque a professora, e ali tinha um papel social muito importante da escola, ainda tem. Por quê? Porque você vai evitar doenças, né, da boca, você vai evitar a proliferação de doenças a partir do momento que você lava as mãos. Agora, tem que se falar também, né, de acolher as diferenças, de acolher os colegas, de ter paciência, de como que a criança que está aprendendo a lidar com as emoções, como que ela pode reagir diante de diversas situações, como lidar com a raiva, né? Hoje a gente ensina as criancinhas a botar a mão na barriga, fechar o olhinho e começar a soprar uma bola imaginária. Isso é ensinado nas crianças lá no ensino fundamental. Então, eu acho que a educação básica está evoluindo muito, felizmente. Agora, você falou um ponto importantíssimo. A gente precisa dar formação e falar disso também para os professores, né, para os diretores e colaboradores das escolas. A gente precisa muito falar disso para os pais, muito. Os pais precisam de muita ajuda. E a gente precisa falar muito disso para a gente, mundo corporativo, e a gente, liderança. Nós precisamos de muita ajuda também, né? O empreendedor, o líder, um CEO não é um super-homem. Eu tenho um dia aqui que eu chego em casa à noite e falo assim, poxa, se eu não tivesse saído de casa, talvez fosse melhor.
Hoje eu falei algumas coisas que eu não deveria, a minha paciência estava pequenininha, como eu fui infeliz. Aí no dia seguinte a gente tem que começar o dia consertando as Uhum. bobagens que a gente fez. Então, eu acho que isso tem que ser dito e tem que ser ensinado e falado de saúde emocional, saúde mental, para todo mundo, não é só para as crianças nas escolas, não. Bacana, André. Você estava falando aí, André, sobre a questão o quanto a gente também que está ali como tocando a operação como CEO, existe uma solidão nesse lugar. Uma solidão que eu sei que a gente recebe lealdade, tem a fidelidade daquelas pessoas que você, então, que tem uma equipe aí que tem gente que está há 20 anos contigo, pô, pessoas incríveis, brilhantes também. Eu Tem conheci paciência pessoas comigo. extraordinárias. Eles têm Oi? muita Esses têm muita paciência comigo. Eles têm muita paciência, né? Tem gente que fica Exatamente. com a gente muito tempo e é bacana isso. Mas essa solidão, que é uma solidão que às vezes você tem por estar no topo e tem que tomar decisões difíceis, citando aquele livro que, por sinal, é um livro que tem na sua casa, é um livro que eu também tenho em casa, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. A gente teve a oportunidade já de conversar sobre esse livro. Uma delas é a solidão, lidar com a solidão. O aprimoramento do olhar que a gente tem que ter, não só no trabalho. Pra você ter ideia, André, eu estava vindo para cá hoje e o dia do meu rodízio eu tive que pegar um carro de aplicativo. Quando eu estava na porta já aguardando o carro, porque eu gosto de já aguardar o carro lá embaixo, é uma questão de respeito a gente fazer isso. Hoje em dia você vê na rede social, tem gente que quer que o entregador da comida suba no prédio, bote sirva, daqui a pouco vão pedir para servir a roupa, que o cara do aplicativo sirva a comida na mesa do senhor que quer ser servido ali. Não entende que aquele cara precisa fazer várias entregas, tem que ser rápido. Então, eu gosto de esperar lá embaixo, é uma questão de empatia com o trabalhador que está ali na base. E eu olhei, cara, quando eu falei o nome do motorista, né? De longe, ele falou, sou eu. E eu vi que a cara dele não estava boa. E eu falei, a cara dele não está boa. Tudo bem, quando eu entrei no carro, me sentei e já fui fazendo algumas coisas do trabalho. Só que está muito quente em São Paulo hoje, muito quente. Daí, andou uns 10 minutos, eu falei para ele, se eu poderia, por favor, ligar o ar-condicionado? Não era eu não pedi o carro básico, não, eu pedi o carro premium, entendeu? Dá para o senhor comprar, ligar o ar-condicionado? Ele falou, olha, me desculpe, mas não vai dar. Não vai dar para ligar, não tem condição de ligar. E aí eu fiquei meio sem entender se estava quebrado, se ele não queria ligar. Eu entendi que era um problema econômico, eu entendi que ele não estava no dia bom. Quando ele fez isso, tinha dois caminhos. Eu sou um pouco chato com o serviço. Eu gosto de expressar quando eu não estou satisfeito com o serviço. Mas ali, naquele momento, eu falei, eu vou acolher a dor desse cara. Ele não está bem. E automaticamente eu falei, não tem problema, tá calor para todos nós. Depois eu faço um adicional aqui para você na gorjeta, que é uma outra coisa que eu também sei, eu não concordo e não faço, porque mas ali eu entendi que cada caso é um caso, né, André? Essa flexibilidade, que é a flexibilidade cognitiva, que inclusive é uma competência do século XXI, eu decidi acolher. Exatamente. Depois daquele momento ele falou, ele desabafou um pouco e depois ele foi se tranquilizando. Então, talvez aquela pessoa estava a ponto de estourar, mais 2, 3 corridas, ela ia estourar com alguém, ia acontecer alguma coisa. E naquele momento, eu decidi acolher o aborrecimento que ele estava sentindo. Ou seja, o tempo inteiro, o líder ou as pessoas são provocadas a aprimorar o olhar para entender o que vem acontecendo ao redor. E aí eu pergunto, André, olha só, com mais de 150 mil alunos, são, sei lá, 40 mil funcionários, eu nem lembro mais quantos funcionários tem, que são muitos professores. Na direção, 8 mil. 8 mil, perdão. Não dá para olhar todo mundo, tem que treinar o tempo todo as pessoas. Eu não estou levando aqui, não vamos levar essa conversa diretamente para as escolas de vocês, mas como gestor, como uma pessoa que aprimorou esse olhar para dizer o que eu posso fazer como prevenção, o que a gente tem que olhar e observar na equipe, o que a gente tem que colocar para rodar, para que seja multiplicado pelas pessoas que fazem parte do nosso time,
para que quando as pessoas não estejam num dia bom, e quando elas estejam diante dessas atividades difíceis, né, ou de um dia que é um dia que não está tão redondo, como é que o líder deve agir? Como é que ele faz para poder cuidar disso? Dentro do ecossistema escolar, que é mais complexo, que tem várias tensões ali, né? Pai, aluno, funcionário. Então, para o líder escolar também é muito difícil isso, né? Sem dúvida. Vou falar um pouco de como a gente trata isso aqui. Você falou algumas coisas já muito importantes, pilares importantes. Primeiro, da solidão do líder. O líder sempre tem uma situação que eu chamo aqui de arbitragem de informação. A gente sempre tem mais informação do que a turma da nossa equipe. E isso é uma pirâmide, né? Quem mais tem informação na companhia é o CEO, tem mais informação que o acionista, que o conselho, tem mais informação que a diretoria, a gerência, tem mais informação que todo mundo. O CEO é quem tem toda a informação, porque ele consegue, ou deveria, né, ter a visão do operacional ao estratégico, linkando as coisas, sabendo o que é prioridade, o que não é, etc. E muitas vezes a gente não pode compartilhar todas as informações com todo mundo por questões até éticas. Quantas vezes a gente assina um acordo de confidencialidade? Né? Então, uma coisa que eu sempre falo para a equipe toda aqui dentro, e todo mundo fala, isso virou uma cultura nossa, quando não compreende, confia. Então, acho que ter um ambiente, uma cultura de confiança é fundamental. Né? Então, às vezes, o liderado traz algo que a gente não está vendo, confia. E muitas vezes ele está recebendo uma orientação nossa, que ele está convicto de que aquilo não faz nenhum sentido. Ele fala até, eu acho complicado por causa disso, disso, disso e disso. A gente que tem mais informação, escuta ativamente as informações, processa. Às vezes a gente tem que falar, olha, realmente, você está certo com o que você trouxe, a equação muda, então vamos fazer diferente. Mas às vezes a gente fala, olha, eu tenho informações que você não tem, então eu acolho o que você está dizendo, mas ainda assim faz desse jeito, confia. Né? Então, acho que o ambiente de confiança, ele é muito importante. E aí ele é importante para outras coisas, que é outra coisa que eu sempre falo também, é pedir ajuda. Eu acho que todo mundo tem os seus momentos de pedir ajuda. Vou usar o teu exemplo, o motorista de aplicativo. Se você entra no carro e ele fala assim para você, olha, cara, eu entendo que está muito quente, mas me ajuda. Eu tenho um problema assim, 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 assado. Né? Seria mais fácil. Certamente ele correria menos risco, né, da reação de quem estava sentando no carro. É que você percebeu que ele estava pedindo ajuda sem verbalizar isso. Você percebeu que ele tinha um problema pelo preparo que você tem. Né? Então, o que a gente sempre coloca, isso tudo a gente fala para os alunos. Eu sempre digo que, no nosso caso, é um ambiente corporativo enorme, são 8.000 colaboradores, né? A gente tem conselho, a gente tem milhares de acionistas, de investidores, tem tudo aquilo que uma companhia de médio e grande porte tem, nós temos, né? Auditoria para tudo quanto é lado, balanços auditados, investidor de private equity aqui dentro, debêntures emitidas no mercado, tudo isso a gente tem, né? Então, tem todas as obrigações de compliance e as tensões de um mundo corporativo aqui dentro, mas a gente tem uma vantagem. A gente é um grupo de educadores. Então, uma frase que eu uso muito é ser escola do portão para fora e ser escola do portão para dentro. Isso a gente também fala o tempo todo. Então, eu falei aqui em confiança, eu falei em pedir ajuda, e o terceiro ponto que a gente também sempre coloca é exponha todos os motivos que você puder expor. Sempre. Né? Enriqueça as conversas. Exponha, seja com os indicadores e KPIs que a empresa tem, exponha, seja com os elementos que você está recebendo de mercado, do cliente, da família, do professor, mas exponha também um indicador, um KPI extremamente importante, que é como está o teu coração hoje. Então, assim, quantas vezes eu falo, e a gente fala entre nós aqui o seguinte, André,
eu entendo que eu tenho que fazer isso, por causa disso, 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 disso e disso, mas eu não vou conseguir, porque hoje eu não estou bem. Isso é uma coisa que a gente tem estimulado muito aqui, né? E tem estimulado porque eu tenho, com o tempo, aprendido com as pessoas que trabalham comigo há muitos anos, que me conheceram com 20 anos, me conheceram com 30 e hoje me conhecem com 40 e um pouco mais. Isso é bacana porque a gente vai trocando, né? Eu tenho aprendido que eu também, eu acho que todo líder, e aí não é só o CEO, todo líder, o professor é o líder de uma turma, né? O coordenador é o líder de um grupo de turmas, o diretor é o líder de uma escola, né? A pessoa, às vezes, que está na cantina, lidera a fila da cantina. Todo mundo, em algum momento, tem que entender o seguinte: um indicador extremamente importante também é como que o ser humano está hoje. E exponha isso, coloca isso, porque isso tem que entrar na equação, né? Ninguém está bem o tempo todo. Então, é como a gente tem aprendido a lidar com isso, seja nas escolas, seja no ambiente corporativo. E eu quero terminar com esse ponto, insistindo aqui. A gente tem aprendido. Porque isso, Jaime, é muito bacana a gente falar disso. E por que a gente tem que falar muito? Porque é novo para todo mundo. Uhum. Não tem ninguém aqui que, eu sou um baita especialista em saúde emocional. Aí eu levanto o dedo e pergunto assim, e há 40 anos atrás, você era especialista em saúde emocional? O cara vai falar, não, não era, porque há 40 anos atrás esse tema não existia, né? Então, eu acho que a gente... Por isso que eu estou tão feliz de estar aqui contigo. Eu acho que a gente tem que falar disso. André, a gente aprendeu, meu amigo, que não estar bem, parar para respirar, ou dizer que não está num dia muito bom, que não consegue executar aquela tarefa, a gente aprendeu que isso é sinal de fraqueza, sinal de que você não é competente, sinal de que você não entrega as suas metas, e não necessariamente. Um atleta, quando para tomar água, ou quando ele diminui para pegar uma água na maratona porque alguém está ali estendendo um copo para ele sabe que ele precisa se hidratar. E às vezes nós não estamos bem, nós não somos máquinas. Eu acho que o maior desafio hoje em dia não é só o líder entender que as pessoas podem não estar tão bem e naquele dia elas não entregam. É também a própria pessoa entender que ela precisa se perceber e também ter segurança suficiente como um profissional, de que a entrega é boa, para poder dizer isso para um chefe sem problema. Óbvio, isso é capaz numa empresa que promove a segurança emocional, que promove a possibilidade das pessoas falarem que não estão bem. Mas hoje em dia as pessoas se cobram muito. Elas acreditam que se não estiverem o tempo inteiro performando e batendo e trabalhando, fazendo horas adicionais, se excluindo até a própria vida pessoal, elas acreditam que não são competentes. As pessoas acham bonito dizer, não tiro férias há 10 anos porque eu não consigo. Deve ter alguma coisa errada. Outro dia alguém me falou isso e eu falei, deve ter alguma coisa muito errada com você. Porque Obama, o presidente dos Estados Unidos, que era o cara da época, ele consegue tirar. Se ele consegue tirar férias e você não consegue, tem alguma coisa muito errada. Né? Mas, André, tem uma pergunta que veio aí da Bruna que eu queria fazer aqui para você, para a gente provocar, que eu achei extraordinária, né? Perguntou, você acha que existe uma barreira maior quando o assunto é saúde mental, mais na educação básica ou no mundo do trabalho? Excelente pergunta, né? Porque a barreira é enorme nos dois, mas no mundo do trabalho é ainda maior. Eu diria que é bem maior. E é exatamente o ponto que você falou, né? A gente foi condicionado a achar que isso aí é bobeira, é frescura, é aquilo e tudo mais. No ambiente escolar, muitas vezes as crianças, principalmente os adolescentes, né? O adolescente é uma pessoa que ele é muito envergonhado, né? E eu falo isso com tranquilidade porque eu era o mais envergonhado do mundo, assim, era até engraçado, porque depois eu fiquei, não vou falar sem vergonha, que é como a minha mãe diz, mas eu fiquei desavergonhado, né? Depois que a gente cresce. Mas no ambiente da escola, muitas vezes a criança, o adolescente, o jovem, ele está querendo ser aceito pelo grupo.
Então, ele esconde situações porque ele quer ser aceito, ele quer estar no meio do grupo, ele tem vergonha de alguém caçoar dele, implicar com ele e tudo mais. Só que isso tem diminuído numa velocidade animadora. Tá? Ainda é um baita desafio, ainda é um problema nas escolas, mas isso tem diminuído. Né? Cada vez mais a gente percebe, vê nas escolas crianças falando que estou triste, estou chorando porque estou triste, ou porque meus pais brigaram, ou porque estou com saudade de alguém, ou porque meu cachorro não está legal, ou porque estou triste porque estou triste. As crianças cada vez mais estão se abrindo mais. No ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, não. No ambiente corporativo, eu acho que não é só o medo de não ser aceito no grupo. Às vezes é o medo de perder o emprego. Né? Às vezes é o medo de achar que o chefe, que o líder, não vai me valorizar e vai me mandar embora porque eu estou sempre mal ou porque eu estou mal hoje e tal. E, às vezes, isso acontece também. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu posso dizer aqui, por exemplo, a Inspira, a gente é um grupo que exige o alto desempenho. A gente é um grupo aqui, é a equipe olímpica de natação dos Estados Unidos. Assim. O pessoal, todo mundo tem que nadar bem, não basta só o Michael Phelps. Por quê? Porque a gente tem escolas de excelência, escolas de muita qualidade, muita tradição. A gente trabalha muito duro para que as escolas continuem sendo o que sempre foram. Isso é um pilar importante nosso, né? Manter o projeto da escola, manter o nível de investimento da escola, manter as pessoas engajadas e tudo mais. Então, a gente trabalha em dobro para conseguir isso. Mas o que a gente sempre fala olha, a gente cobra porque confia. Não é porque duvida ou não é porque quer o resultado a todo custo. É aquela cobrança de quem confia. É dar a missão porque a gente confia que as pessoas sejam possíveis. E o tempo todo olha, se achar que não vai conseguir, pede ajuda, não tem problema, volta para cá e vamos entender o que é possível, até onde dá para chegar. Né? Então, aí tem um limiar, né? Porque a gente tem que trabalhar isso nas pessoas, que olha, você também não pode usar a desculpa de que você confia, mas cobrar que o cara aprenda a nadar da noite para o dia. Né? Se você está pegando uma pessoa que não sabe nadar e está jogando ela na piscina, o problema não é da pessoa, o problema é de quem botou ela na piscina. Né? Então, o problema está na liderança, não está na equipe. Né? Então, no meio corporativo, eu acho que a insegurança é muito grande e isso passa um pouco pela ou incentivos desequilibrados da empresa ou a falta de entendimento da liderança e tudo mais. Então, da cultura como um todo, da cultura corporativa. Então, a gente, de novo, tem que falar mais disso dentro das escolas também. Dentro das empresas, né, também. Sabe uma coisa que eu sempre refleti, André? Refleti assim na solidão, né? Aquelas reflexões que a gente faz sozinho. Se os problemas no trabalho começavam em casa, a pessoa assim, com a família desestruturada, com problemas familiares que a gente sabe que são muito comuns, né? Os enfrentamentos que cada família tem, cada um de uma forma individualizada, e eles iam para o trabalho e afetava o trabalho, ou se o trabalho é que afetava o equilíbrio em casa. E nessas reflexões, eu percebi que quando o ambiente é um ambiente de trabalho tóxico, um ambiente de trabalho ruim, que é permeado, que é envolvido com pessoas que não gostam de estar ali, ou que fazem o trabalho de uma forma muito, digamos, mecânica, não tem nenhuma emoção ali no trabalho, isso, por alguma razão, por uma questão muitas vezes hierárquica, ou porque a pessoa tem uma necessidade de manter o trabalho, então ela não pode reagir, como voltando à questão do motorista de aplicativo, que ele não tinha quem reagir, ele reagiu no cliente, ele não podia reagir lá para a empresa que é a operadora dele, que faz um repasse
para ele que ele acredita que não é justo, então ele tinha que reagir com alguém e ele reagiu com o cliente. Então, muito provavelmente essas reações que existem num ambiente tóxico, num ambiente que não observa a saúde mental, num ambiente que não respeita as pessoas como seres humanos, num ambiente sem segurança emocional e local onde as pessoas não podem dizer quando elas não estão bem, isso aí vai estourar em algum lugar. E, infelizmente, na sociedade, no modelo de sociedade que a gente vive, via de regra, essa hierarquia que existe no trabalho, que é uma hierarquia que muitas vezes o indivíduo não consegue estourar e não consegue falar as coisas que ele pensa, em casa, o indivíduo talvez se sinta hierarquicamente empoderado e decide vomitar aquele lixo que ele traz, né, da relação dentro do trabalho com a família. Então, vai tratar mal o filho, vai tratar mal a esposa, o marido, vai tratar mal a mãe, vai tratar mal as pessoas que estão ali, que deveriam, na verdade, ser o colchão de afeto deles. Então, acaba que a gente não sabe muito bem onde as coisas começam e onde terminam. Então, na dúvida, a gente não sabendo, a gente, como gestor, a gente leva essa conversa, como estamos levando aqui no LinkedIn, e essa é a verdadeira... um dos objetivos da nossa iniciativa, André, é fazer com que a gente traga essas conversas para serem conversas, inclusive, mais relevantes, mais recorrentes, trazendo gente, assim, extremamente boa e brilhante como você, para poder fazer com que as pessoas reflitam e entendam, né? Porque essa conversa sobre soft skills, essa conversa sobre a demanda dos soft skills e o olhar para o hard skills está um pouco menos... O olhar está menos focado só hoje no hard skills, falando um pouco mais de soft skills no mundo corporativo, e a gente tentando trazer tudo isso que a gente vê de pesquisa e tudo isso que a gente conversou. Eu queria até fazer uma última provocação para a gente finalizar, sobre essa necessidade da gente falar no ambiente corporativo, que a gente já conversou um pouco mais, mas da educação socioemocional e a saúde mental, né? A importância da educação socioemocional na escola, mas também não só dentro da escola, na escola fora do muro, que é onde a escola continua com a família e a família continua com a escola, e a saúde mental, né? Como isso vai impactar na forma como a nossa mente vai funcionar mais leve, digamos. Esse ponto é muito legal, assim, porque tem boas práticas, né, que no fim do dia constrói um estilo de vida que vai estimular, que vai favorecer, que vai melhorar a tua saúde mental e emocional, né? Quando você tinha ali década de 80 e 90, muita gente morrendo do coração, e aí a principal causa era gordura mais sal, né? Aí depois muita gente morrendo por conta de diabetes, e o problema era gordura mais açúcar, né? O que todos os médicos falavam? Olha, pessoal, a melhor forma de você combater uma epidemia, né, invisível, digamos assim, seja problemas do coração, seja diabetes e tudo mais, é ter um estilo de vida saudável, né? E aí a proliferação das academias, né? A gente via nas escolas, quando eu comecei dando aula, ninguém queria fazer nutrição. De repente, uma explosão, e todo mundo queria fazer nutrição, ainda bem, né? Então, muita gente buscando alimentação saudável, buscando práticas de exercícios físicos, para quê? Para que o teu estilo de vida favorecesse a saúde do coração, a saúde metabólica, né? A saúde como um todo, para evitar doenças crônicas, né? Como diabetes e problemas de coração. A saúde mental e emocional é exatamente a mesma coisa, né? Então você tem que tirar férias, sim. Não dá para ficar 8 anos sem tirar férias. Esse ano, a principal meta do meu gestor aqui de RH, de gente de gestão, é garantir que todo corporativo zere o teu passivo de férias, porque a gente levantou no final do ano passado que a gente tinha um passivo enorme de férias, que inclusive afeta o balanço da empresa. Isso gera um passivo no balanço da empresa, porque eu estou fazendo a provisão de férias, mas como o cara não tira
eu estou provisionando no meu balanço 13,3 salários. Né? Eu preciso que ele tire férias no exercício, porque aí naquele mês não tem o salário, tem as férias, e a provisão fica correta. 13,3 não, 14,3, porque tem um 13º. Então, isso gera prejuízo contábil para as empresas. Né? Então, essa cultura retrógrada de que ninguém tira férias, trabalha loucamente, entrega resultado, isso diminui o resultado contábil das empresas. Chega nesse ponto. Né? E as pessoas entregam mal. Então, eu acho que eu vou aproveitar o comentário aqui da Mônica, que eu achei muito legal e eu acho que é pertinente para esse momento. A Mônica escreveu assim: Jaime, eu uso o mantra respira e não pira, muitas vezes. Aí, Mônica, eu vou pedir licença e eu vou dizer qual é o nosso mantra aqui, que é inspira, é o nosso nome, inspira, expira e não pira. Né? Mas, em alguns casos, desliga o computador e volta quando não estiver mais querendo matar um. Né? A gente ensina isso para as crianças quando elas estão aprendendo a ler, escrever e fazer conta. Né? Meu filho tem 8 anos, está lá em casa aprendendo agora a fazer fração, divisão. Tem uma hora que ele fica estressado. Com 8 anos, a gente fala: Arthur, vai brincar, chutar uma bola, vai correr um pouco, né? Pula, sua um pouquinho, depois você volta. Porque senão você vai rasgar o livro e vai achar que isso é impossível de aprender. Trava, né? A mente trava. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem que estimular muito no mundo corporativo, no ambiente de trabalho, nas famílias. Né? Eu já tive situação aqui de ter, por exemplo, conversas tensas com sócios que eu me envergonho, assim, no meio da conversa a gente fala assim: olha, para, eu estou num dia ruim, você também. Esquece. Amanhã a gente conversa de novo e, por favor, vamos começar do zero, me desculpa, esquece tudo que eu te falei, né? Porque saiu do estômago, né? Saiu do fígado, não saiu do coração. Amanhã a gente tem essa conversa de novo. Combinado? Combinado. E aí no dia seguinte a gente senta e resolve tudo. Né? Então, eu acho que buscar uma vida, um estilo de vida saudável, praticar esportes, passear com a família, ter hobbies saudáveis, curtir o que gosta, boas leituras, se é uma pessoa religiosa, se dedicar à sua religião, se é uma pessoa atlética, se dedicar a um esporte, respirar um ar puro, curtir o pôr do sol, curtir o sol nascendo, curtir o filho que está crescendo, a esposa que está do teu lado, ou o marido que está do teu lado. Isso tudo é fundamental, alunos, professores, mas no mundo corporativo como um todo, para essa epidemia, digamos assim, né, de doenças emocionais e mentais. E para encerrar aqui, você falou de soft skills, uma coisa que a gente fala há muito tempo, tem muita empresa que contrata por hard skills e demite por soft skills. Para mim, isso é a falência do RH. Esse RH é zero competente. O cara vai no processo seletivo, quer saber se você é bom de Excel, é bom de programação, ou sabe finanças, e tal. E no final demite e fala assim: mas ele é insuportável, ele trabalha mal em equipe, ele grita com as pessoas. Caramba, então o problema não está na pessoa, o problema está no processo seletivo. Porque quando você selecionou a pessoa, você não colocou em nenhum lugar que a pessoa tem que ser fofinha e tal. Você falou que você queria uma máquina de Excel. Né? Então, a gente aqui faz o contrário. A gente, desde quando a gente fundou a companhia, a gente contrata por soft skills. E as poucas demissões que a gente teve foram por hard skills, mas aí é muito menor, porque hard skills você, sendo escola do portão para dentro, você treina, você ensina, é mais fácil de desenvolver. Mas tem que contratar por soft skills, até porque hoje em dia, hard skills, a inteligência artificial faz. Para qualquer um, soft skills é mais difícil. Soft skills é mais difícil. Né? Então, é fundamental as companhias, as empresas declararem lá no job descriptions, né, das pessoas que querem contratar quais são os soft skills desejáveis para aquela cultura corporativa que ela tem dentro da companhia. Né?
Bacana, André. Gente, conversando aqui com o André Aguiar, que é o CEO e fundador da Inspira, Rede de Educadores. É uma pessoa extraordinária e tem muito a ensinar para toda a rede, uma voz que merece ser ouvida, por isso que ele foi o primeiro convidado aqui do Guia para a Sobrevivência no Mundo Corporativo. Olha, isso aqui vai ter muita gente bacana que vai conversar aqui, mas eu tenho certeza que esse primeiro vai ficar gravado não só no meu coração, mas também na nossa mente, pelo tanto de reflexão. Temos muito a aprender com a construção, inclusive, da Inspira. Quem quiser depois dar um Google aí para entender o que é que esse cara aqui construiu até agora, além de ser advisor de uma série de empresas que eu não vou contar aqui, senão vai chover de pedido aí para que o André seja advisor. Eu acho que ele ainda, no momento, não está com tempo, né, André? Mas outra coisa, André, queria te agradecer também pela parceria com a Educa e também dizer que sempre às quartas-feiras a gente vai estar aqui, esse horário, a hora do cafezinho, a gente vem aqui 30 minutos para bater um papo e falar um pouco sobre esse guia da sobrevivência que o André, inclusive, acabou de dar algumas dicas para vocês, complementando aí o que a Mônica falou, né, André? Então, obrigado, meu amigo, obrigado à equipe, a todo mundo aí da Mutim que está acompanhando e a equipe de LinkedIn e do Creator, que dá apoio a gente para estar trazendo conteúdo bacana para toda a comunidade. Obrigado, meu amigo. Obrigado, é uma honra estar aqui, é uma honra ter a Educa nas nossas escolas, faz muita diferença nas escolas, seja para os alunos, mas também para os professores e para as famílias. A escola parental já é algo que já é um item de sobrevivência para as famílias também das nossas escolas, então é uma honra poder estar perto de vocês, ter vocês aqui apoiando as escolas e uma honra ainda maior participar desse primeiro encontro. Conte sempre com a gente, é um prazer. Valeu, André. Um abraço, pessoal. Até mais e até quarta-feira.